Bom dia! Tá frio. O inverno começa oficialmente amanhã, mas a semana foi gelada, né? Vamos ao nosso cafezinho para acordar, para dar aquela esquentada. Olha só a minha xícara e o pires de hoje. Olha, isso aqui é coisa rara, é coisa antiga. Café gostoso. Vejam os destaques do Antena Paulista. Histórias de amor aos animais. No interior, as primeiras antas gêmeas nascidas na natureza. Na capital, o casal de jacus, que é cuidado pelo maior especialista em aves do país. Esse bichinho é uma graça. Ele tá lá, ele olha para você, sente segurança que você não vai fazer maldade com eles. E mais, Narizinho, de Monteiro Lobato, completa 100 anos. E Tony Ramos revela, ele escreve em casa, mas ainda não teve coragem de mostrar para ninguém. Eu realmente nunca quis mostrar. Haverá um momento certo. Na minha mesa hoje tem bolo de rolo, porque muita gente perguntou depois que nós mostramos no domingo passado, né? Este bolo de rolo aqui foi feito em Pernambuco. É uma massa de bolo tradicional colocada numa assadeira baixa, vai pro forno rapidinho, pronto. Aí bota goiabada e enrola. Não é rocambole. A origem é um bolo português chamado colchão de noiva. Eu vou experimentar um pedaço aqui, ó. Deixa eu ver. Muito bom. Vocês viram que é fininho, né? Isso aqui é o segredo. Quanto mais finas as camadas, mais gostoso o bolo. E para começar bem o domingo, nós vamos mostrar o trabalho de pessoas que lutam por espécies ameaçadas de extinção. É a história de um mamífero e uma ave que estão ganhando uma nova chance. Nem sempre é fácil encontrá-los. Olha, e neste caso, deram um trabalhão para a nossa equipe. Quem não fica encantado com a natureza? É só parar para observar. E quando o olhar vem de alguém assim, tão pequenininho, mais fácil ainda de se impressionar. Como é que você chama? Cecília. Quantos anos você tem? 2. O que você viu ali? O canto. O peixe. Como que o passarinho faz? Nossa, a gente mora aqui perto, bem, né, São Paulo, e a gente tá de mudança pro interior para realmente ter esse contato maior. No interior se tem mais espaço ou menos cidade no meio da floresta para atrapalhar. E foi nessa reserva de Mata Atlântica, em São Miguel do Arcanjo, a 200 quilômetros de São Paulo, que aconteceu uma cena rara. Pesquisadores da ONG Instituto Manacá descobriram um casal de antas gêmeas, já com mais de 1 ano de idade, convivendo na floresta ao lado da mãe, como se fosse algo comum. Só que não é. É a primeira vez que gêmeos de antas são gerados assim, de maneira absolutamente natural e sem intervenção humana. As antas, elas naturalmente, né, elas têm o corpo adaptado para gerar um filhote. O acompanhamento é feito de longe, mas os irmãos ganharam até nomes, Levi e Theo. Eles foram identificados em dezembro e são uma grande surpresa para quem tem cuidado da biodiversidade daquele lugar. Eles não estão tão dependentes da mãe deles, eles ainda se comunicam bastante, ainda ficam perto dela, mas estão explorando muito a área. Quando a gente viu que teve uma de gêmeos, ainda que é mais difícil, ainda é muito raro, então a gente ficou super feliz e animado que a gente está vendo que o ambiente, pelo menos ali naquela região, está um ambiente propício para que a espécie possa se reproduzir e a gente vê que a área está protegida. A anta é o maior mamífero do Brasil. Chega a pesar 170 quilos, mas só consegue sobreviver em local bem preservado, de água limpa. Por isso está classificada em vulnerável risco de extinção. A espécie é um bioindicador da nossa qualidade ambiental. E para quem tem curiosidade de ver, no Zoológico de São Paulo é fácil de observá-las. A Ritinha é filha de uma anta de cativeiro que vivia aqui no zoológico. E o Bim foi resgatado na cidade de Jales, sozinho, sem a mãe.
A espécie é normalmente solitária na natureza, mas aqui vive em casal. E ver ele bem saudável, que ele já diz muita coisa, né? Porque qual que é a chance de a gente ver na natureza, né? É quase nenhuma, é zero, na verdade. Então, agrega muito conhecimento pra gente, né? Ritinha está com 13 anos e o Bim com 10. Ele foi tratado na mamadeira quando chegou aqui. Para quem cuida, é uma relação de muito afeto. Vida praticamente aqui, então chega de manhã, só sai à noite. Enquanto eu não vejo, tá todo mundo bem, todo mundo cuidado, aí a gente não sossega. São como filhos pra gente. Em meio à cidade de Pedra, fomos atrás de outra espécie rara na natureza, a ave jacu. Soubemos de algumas que vivem no Parque Burle Marx, na zona sul da capital paulista, e fomos atrás. Aqui onde a gente tá, tem jacu? Semana passada tinha um casal de jacu bem ali naquela área. Um casal de jacus enorme. São poucos os fragmentos de Mata Atlântica por São Paulo para elas. Do bioma, só restam cerca de 10% preservados. E um pedacinho desse sossego está aqui, competindo com o barulho da marginal do Rio Pinheiros e que atrai muitos apreciadores. A gente vai chegando aos cabelos brancos, né? A gente começa a ver a vida diferente, né? Então, eu acho que aproxima, a natureza é proximidade com Deus, eu vejo assim. O jacu é uma ave arisca, mais silenciosa, que gosta de mata fechada e é difícil de ser avistada. Por isso a gente vai caminhar pelas trilhas do parque para tentar encontrá-lo. Será que a gente vai conseguir encontrar o casal de jacu aqui hoje, Adriane? Vamos esperar que sim, né? Temos uma pequena possibilidade. Aqui, por exemplo, é um ambiente onde eles já foram vistos. Eu mesma já vi um casal nesse exemplar de eucaliptos. E subindo, eu acredito que a nossa chance aumenta. Bora lá então, para tentar encontrar. Além do habitat restrito, o jacu sofreu muito com a caça predatória e está também em vulnerável risco de extinção. Já tem uns 20 minutos que a gente conseguiu avistar o jacu em cima dessa palmeira, mas a gente ainda não conseguiu registrá-lo com a câmera. Ele foi muito rápido e se camufla muito facilmente entre as folhas. A gente conseguiu o canto dele aqui e vamos colocar pelo celular para ver se ele aparece. A bióloga já disse que ele não é territorialista, mas vamos tentar. Depois de horas observando o chão, o topo das árvores, nada adiantou, não era o nosso dia. Tentamos a sorte num outro dia, do outro lado do Morumbi, mas com alguém muito familiarizado com esses bichinhos. Vem cá, vamos lá. Tá bem. Estava tudo organizado. Quando o relógio chegou perto de 6h30 da manhã, eis que os protagonistas dessa reportagem apareceram. Olha. A Maria e o José, como foi apelidado o casal de jacus, saem todo dia dessa pequena reserva do Morumbi, em frente à Praça Irapuru, para se alimentar e dar bom dia à vizinhança. O amor dos dois está na boca de todo mundo. É porque a Maria já era conhecida dos vizinhos. Tinha um outro companheiro que foi tirado dela por um motorista desavisado. Foi aí que o José resolveu explorar a redondeza e não saiu mais daqui. Hoje é quem acompanha a Maria nos passeios diários. Para quem acha que foi fácil chegar perto dessa ave aqui no Morumbi, só vai entender o porquê quando souber quem é esse aqui. Johann Dolgas Frisch é a figura mais icônica no país quando se fala em aves. Descobriu aos 7 anos de idade que é um apaixonado pelo canto dos pássaros e, desde então, vem se dedicando a eles. Hoje, aos 91 anos de idade, morador aqui do Morumbi, em São Paulo, continua firme e passa a mensagem de que saber apreciar a natureza desperta uma paixão em nós, capaz de preservar o meio ambiente. Por quê? Porque as aves são a parte viva da natureza. E quem não parte que se você consegue apreciar as aves, você faz parte da natureza. Conhecer Dolgas Frisch é mergulhar na história, entre presidentes do Brasil, dos Estados Unidos até a Rainha Elizabeth. O ornitólogo, que se formou engenheiro, é de uma sensibilidade inacreditável. É uma graça.
Esse bichinho é uma graça. Ele está lá, ele olha para você, sente segurança que você não vai fazer maldade com eles, sente segurança, come. Não come ainda na minha mão, porque precisa mais tempo para comer na mão, certo? Ele guarda no escritório a antena parabólica que ele construiu na década de 70 e levou para a Amazônia, com a qual conquistou um grande feito: captar o som do pássaro irapuru. E você não tem uma parabólica para pegar as estrelas, para pegar o som do satélite? Eu pegar o som dos passarinhos com isso. A Praça do Bairro tem o nome em sua homenagem, mas a maior homenagem ao país foi ter instituído o sabiá laranjeira como símbolo do Brasil. Com quase um século de vida, ele ainda tem muita disposição e causas para defender. A principal é de que, se queremos a natureza perto, precisamos preservar não só as florestas, mas também as cidades. Essas casas populares têm que ter uma árvore que atrai um sabiá. E tem arbustos que atraem beija-flor, que as crianças desde cedo ouçam o canto do sabiá e se emocionam, porque a criança tem um coração puro, não tem maldade, não tem nada. Então, eles vão ser os grandes defensores da natureza. Quem sabe assim não fica mais fácil de encontrar os jacus por aí. Por sua luta pela natureza e em defesa dos pássaros, o Dalgas Frisch merece todo o nosso respeito. Uma outra pessoa muito admirada em sua área de atividade é o nosso entrevistado de hoje. Fez mais de 80 trabalhos na TV e mais de 30 filmes e peças de teatro. Tony Ramos, como vai? Rapaz, muito bem, muito obrigado pelo convite. Que bom poder falar contigo nessa manhã antenada, nessa manhã querida, dessa querida São Paulo. Fico muito feliz mesmo em poder falar contigo. Que bom, alegria toda nossa. Você tem um cafezinho aí pra gente brindar? Não só tenho um cafezinho, acreditem ou não, tá aqui a minha garrafinha do lado. Opa! Uma produção muito grande. Deixa eu só completar, porque enquanto eu esperava você, eu fui tomando e acabou. E eu sou do café, rapaz. Salve o café brasileiro. Viva, viva! Ô, Tony, você está confinado no Rio de Janeiro, né? Sim, confinado no Rio. Mas boa parte da sua família mora em São Paulo. Como é que está sendo essa experiência de ficar distante? É difícil você ficar longe da família, é difícil, é complicado. Eu creio que estou falando em nome de milhões de pessoas no mundo, não só no nosso país. Mas é um exercício de vida também, para poder entender tudo isso desde quando começou, né? Como é que você usa o teu tempo disponível, que agora é muito maior dentro de casa? É triplicado, quadriplicado, né? Fico assim, tomando café. Como eu estou agora com você, já li os jornais hoje, já fiz uma esteirazinha de 30 minutos. Foi assim que a gente foi preenchendo, Lidiane e eu. Em 2006, houve o lançamento do livro Tony Ramos, Nos Tempos da Delicadeza, da série Aplauso. O confinamento não te estimulou a escrever? Boa pergunta tua, porque essa pergunta é feita, refeita e duplamente refeita pela minha companheira de 52 anos. Ela sempre diz: por que isso aí, que bom isso aí que você escreveu. Tem algumas coisas que eu escrevo, arquivo. Por que você não desenvolve isso? Não, eu falei, isso vai virar um roteiro de cinema. Ela falou, talvez não, uma minissérie. Por quê? E eu, por uma timidez absurda, nem, digamos, meus diretores, só 2 amigos mais íntimos meus é que sabem disso, eu realmente nunca quis mostrar. Haverá um momento certo. Sim. Nesse aspecto e em vários outros, profissionalmente falando, sou muito zen. Eu dou tempo ao tempo, sempre. Tony, você calcula, você tem o número de quantos personagens você já interpretou em tantos anos de carreira? Juntando como você me apresentou a televisão, o teatro, o cinema. Segundo o Memória Globo, não sou eu, mas segundo o levantamento, são 130
38 personagens. Olha, se eu começasse a ler a lista dos teus trabalhos, eu ia ficar aqui a manhã toda conversando com você, mas eu vou citar alguma coisa e vou pedir para você citar alguns. Por exemplo, na Globo, desde 77, você se lembra de Márcio Ayala em O Astro? E como eu me lembro, claro que eu me lembro. Oi, velho. Ô, cara, tava falando de você. Oi, doutor Márcio. Bom dia. Como é que vai a sua família? Vai bem. Só a Lili que... Que o quê? Bom, eu passei lá hoje de manhã, ela passou a noite em claro, porque o seu filho passou mal. Meu filho? Cita para mim, numa listinha rápida, outros trabalhos que você fez, novelas, séries, pra gente relembrar. Espelho Mágico foi muito importante por ser minha estreia, né? Já falamos sobre O Astro, Pai Herói, Baila Comigo com os gêmeos Quinzinho e João Vitor. Aí vem novelas como A Próxima Vítima, né? Vem do Silvio de Abreu, e do Silvio de Abreu também A Rainha da Sucata. Uma novela muito enigmática para o público e virou um cult, foi Bebê a Bordo, que eu fiz um deslocado diretor de marketing, de campanha política, que era o Tunico, de Bebê a Bordo. Eu não sei onde é que eu estava, com a cabeça em ter filho com você. E aí a gente vai enumerando, né? Aí você começa a andar. O Grande Sertão Veredas, que é um marco divisório na minha carreira, muito importante. Você é Bebela. Oxe, como é que sabe? Não sei, só ele é capaz de fazer coisa assim. E aí vem as novelas mais pra cá. Você vai lembrar de Belíssima, vai lembrar de novelas como Passione, que eu gravei na Itália, em plena Toscana. Uma que está no ar agora em Portugal, grande sucesso, que é Tempo de Amar. Quantas vezes eu te disse que eu destruí todas as lembranças para eu não sofrer e para tu não sofreres também? Só que tudo isso não me dá um saudosismo, não me dá alegrias. Tony, você estava escalado para a próxima novela do João Emanuel Carneiro, Olho por Olho. E agora, os planos estão mantidos para você entrar numa nova novela? Ou agora os planos estão suspensos? Boa pergunta. Estão suspensos, aguardando novas definições? Como é que tá? É o seguinte, querido, eu fui convidado pelo João Emanuel há cerca de 20 meses, mais ou menos. Tudo certo, a sinopse que foi enviada pelo diretor, o Carlos Araújo, 110 páginas, sinopse, tudo certo, mas sempre com a ressalva. Vamos ver se será você, vamos ver se está combinado, mas aí a coisa foi andando, aí vem a pandemia. E desde a última semana há essa dúvida se farei ou não, mas talvez acabe não fazendo, porque é normal. Um autor, ele escreve uma novela, ele entra em pandemia, junto com todos nós, ele começa a revisar a sua própria obra. Ele começa a criar e recriar em cima daquilo que ele criou. Não seria a primeira vez, não será a última. Mas com a pandemia, o tempo foi ainda maior para o João Emanuel. Então ele vai vendo a história e fala, peraí, mas essa personagem do Tony, talvez ela perca um pouco, porque eu criei essa outra aqui. E pode ser até que eu não faça a novela do João. Isso é normal. E como eu tenho um contrato com a empresa, pode ser que eles me queiram usar em outro projeto, de repente uma minissérie para o ano que vem, por início do ano, ou para o final do ano. Que a grande produção, ela deve ser retomada, acredito eu, a partir de novembro. Então, estou no aguardo, um aguardo chato, né? Mas é o que é o que tem que ser. Você está ansioso para voltar a gravar? Claro que sim. Eu adoro o cheiro do estúdio, o convívio com meus colegas. Quando eu falo com colegas, não é só a atriz, o ator, o diretor, a figurina. Não, meus colegas, do porteiro do estúdio. Isso aqui não sabe, fazer o bonzinho aqui, para agradar todo mundo. Não, porque eu gosto mesmo. Eles sabem disso. Você já tomou a vacina, ficou emocionado, tomou as 2 doses, fez uma manifestação muito forte para o público naquele momento. Como vai ser a nossa vida agora, Tony? Você imagina como foi aquele momento quando o seu colega da Globo News, aquilo foi ao vivo. Todos os que estão lá nos hospitais, na linha de frente, têm que receber nosso aplauso, nosso reconhecimento.
É claro que aquilo me tocou, né? Me tocou profundamente. Então, meu tributo foi a eles, mas também foi ao povo, né? Que está esperando essa vacina. Então, é o sonho que a gente tem, é o sonho que eu tenho. Muito bom. Tony, foi ótimo conversar com você, saber das novidades, como é que você está enfrentando este período. Muito bom tomar um cafezinho com você. Adoro café, rapaz. Que bom, que bom. Um grande abraço para você, foi ótimo falar contigo. A vocês também, um lindo domingo a todos. Um domingo com saúde, com muita paz a todos. E da minha parte, aspettando pela pasta. Auguri. Muitas felicidades a todos. Um bom domingo. Depois do intervalo, uma das personagens mais importantes da nossa literatura infantil completa 100 anos. Estamos de volta para falar que uma das nossas personagens infantis mais importantes completou 100 anos. Narizinho, do paulista Monteiro Lobato, ajudou a escrever uma nova fase da literatura brasileira infantil. Muito mais a ver com a gente. Não é aqui, Loçana, Emília, é aqui, Loçana. Chamei desenhistas, mandei por cores berrantes nas capas e também mandei por figuras. Esta frase é do Lobato. Ele sabia muito bem a importância das ilustrações e das figuras. O ano 1920. A menina do narizinho arrebitado nasceu poucos dias antes do Natal. Um presente de Monteiro Lobato. Um livro que mudaria a história da literatura infantil no país. Traçava concepções educacionais em voga naquele momento, muito afinadas com o movimento da chamada Escola Nova, que concebia a educação como um processo não puramente intelectual, mas que envolvia a experiência, as aventuras, a descoberta do mundo. Monteiro Lobato já era um escritor consagrado quando publicou sua primeira obra infantil. E Narizinho foi mais do que uma grande personagem. Ela foi responsável por apresentar às crianças brasileiras histórias e cenários da nossa terra. Universo até então inédito nos livros infantis. Tá aí o mérito. Chega de contos de fadas europeus com princesas, castelos e montanhas cheias de neve. Melhor um sítio, não é? Na exposição virtual, raridades dignas de uma centenária. Manuscritos de Lobato, correspondências de leitores e muitas fotos, como a da verdadeira tia Anastácia, cozinheira e babá dos filhos do Lobato. Lobato colocava as crianças como protagonistas da obra de uma maneira muito ativa, muito crítica, né? Cecília Meirelles falava que nunca recomendaria a leitura dos livros de Lobato, porque as crianças de Lobato são crianças que enfrentam, são crianças que respondem, são crianças que pensam por si próprias, né? A menina que chegou primeiro, aos poucos, foi trazendo mais gente. Gente! Espiga de milho, boneca, saci, cuca e sabe-se lá quem mais. Todos juntos, até hoje, nos ajudam a mergulhar nesse Brasil profundo e feliz. Monteiro Lobato são eternos. E chegou a hora das mensagens. A Dalva falou: "Eu amo Antena Paulista", primeiro programa do domingo. A Maria Isabel mandou até uma fotografia, que vocês estão vendo aí, ó, e disse: "Domingo é dia de tomar café com a Antena Paulista". A Sônia do Jaraguá, na zona norte da capital. Adoro Antena Paulista, um ótimo domingo para você também, Sônia. E o Reinaldo de Ubatuba. Começa o domingo com o café do Antena Paulista. Muito obrigado a todos vocês que escreveram pelo WhatsApp 941042222. Para rever as reportagens, aí é Globoplay. Um ótimo domingo a todos. Até a semana que vem. Tchau.